Carlos, boa tarde. O que é ter mente aberta no karatê? Cara, é você ter em mente que qualquer sistema de karatê, ou se você preferir ainda na ideia de estilo, né, ou estilos, ele tem a mesma bagagem técnica que tem no outro. Obviamente existem particularidades, né? Você pega um Uechi-ryu, ele vai fazer uma coisa, vai usar uma técnica dentro de um kata deles, de uma forma totalmente diferente que você vê no Shotokan-ryu, tá? Mas a técnica em si, que eu sempre falo, o Shuto, ele está sempre lá, o Haito, e assim vai, né? Shihon Te, tudo isso, né? Então, o que eu te aconselho, que é o que eu faço? Eu te aconselho a você estar aberto para saber o que é o uso, né, daquela técnica que você aprendeu dentro, no caso nós, né, do Shotokan-ryu. Aquela técnica, como ela é aplicada, né, a mesma técnica que você aprendeu dentro do Shotokan-ryu, naquele outro estilo. Qual é a aplicação, qual é a variação que no nosso não tem, mas vem do mesmo kata, por exemplo? Entende? Então isso é uma visão universalista do karatê. Tá? Eu já tendo a ter uma visão universalista dentro do Shotokan-ryu, né? Eu sigo a linha do Sensei Kanazawa, mas eu estou sempre ligado no que tem de interessante nos ensinamentos do Sensei Asai, Sensei Kaze, Yahara, né? Todos eles. Então, se você tem uma mente aberta dentro do seu próprio sistema de Shotokan, e isso expande ao Karatê, não tem mais limite. Então, basicamente, você observa que, para mim, a mentalidade é aberta. Por quê? Eu penso karatê, eu não penso só sistema Shotokan. Para alguns isso aí, mas então você não está seguindo exatamente o Shotokan. Por quê? Porque a mente da pessoa é mais limitada a esse pensamento de que você deve seguir só essa escola, essa maneira de pensar, esse tipo de aplicação, quando em realidade a realidade do mundo, do combate, a realidade das ruas, ela vai te cobrar uma reação completa, em variadas bases, em variados espaços, variadas técnicas, situações e assim por diante. E aí você vê que o que você aprende no sistema Shotokan tem todos os sistemas de karatê. E se você pensar o karatê, tudo flui. E aí você vai esbarrar em outra questão. Que questão? A questão daquelas pessoas que vão chegar para você, além dos karatecas, que vão alegar que você não segue originalmente só o Shotokan, porque você está vendo o Shotokan em outras, né, o que você aprende no Shotokan, dentro de outras perspectivas, de acordo com a realidade da vida, vai ter aquele cara que vai achar que você, por falar que tem tudo no Shotokan, você é um cara, entendeu, que é fanático pelo aquele estilo de karatê, aquele sistema. Entende? Aí vem uma outra problemática, você vai bater de frente com não só pessoas de outros sistemas de karatê, como do próprio Shotokan, como de outras artes marciais, que acham que você é um cara muito mente fechada, quando na realidade a tua mente é mais aberta do que os dois grupos. Eu posso fechar o vídeo, né, o assunto, com um exemplo do falecido esse ano Sensei Fumio Demura, né, do Shitoryu. Você pode ver exibições dele, né, de comitê, cenas que ele fez, né, com a roupa, né, como o dublê ali do Sr. Miyagi do Karate Kid, né. As instruções que eram passadas, né, não só provavelmente por parte do karatê lá do Miyagi-Do, devia ser do próprio Sensei Fumio Demura, como a parte da rapaziada da Cobra Kai, né? Era o outro profissional de Tangsudo, né, que executava. Você pode ver que o Shotokan-ryu, por exemplo, ele cobre os dois lados, o que se faz de um lado, tecnicamente, e o que faz no outro. E é disso que eu falo. É sobre isso que eu falo. A riqueza técnica, né? O que se vê fazendo ali dentro das instruções do Sensei Fumio Demura ali, né? Provavelmente
com uma fusão do instrutor, né, o consultor, digamos assim, técnico, que fazia lá o treinamento lá da Cobra Kai, que é um aluno do Chuck Norris, né, que é um mestre de Tang Soo Do. Ambos transitaram ali, tanto no Tang Soo Do, que é uma arte marcial tão quanto o Taekwondo original, que vieram nitidamente do Karate Shotokan, como o Shitoryu do Sensei Fumio Demura, que no filme simbolizava o Goju-ryu, né, do Sr. Miyagi. Ambos lidam com as técnicas que eu convivo dentro do Karate Shotokan. Então é disso que eu falo. As artes marciais ali, né, o Karatê japonês, ele tem uma influência muito grande em outras artes marciais ali, como o Tang Soo Do, Taekwondo e tal. Como também, né, você vê que os kata que estão ali no Shotokan-ryu, né, as técnicas, e aí eu posso dizer basicamente todas, você vai ver no Shitoryu, no Goju-ryu, né, não só nessas artes coreanas citadas, né, que nitidamente tiveram influências do karate japonês. E é até interessante, porque, pelo que eu lembro, né, o mestre Alexandre Coelho, de Taekwondo, né, da WT, ele, quando conta a história do estilo Shamukan, que é o primeiro de Taekwondo, até onde eu lembro, ele fala que teve influência de um estilo chinês de Kung Fu e o Karate de Okinawa. Só que quando há o contato com o Karate japonês, pelo crescimento dele, acaba vigorando mais o Karate japonês ali, os traços, né? E você vê que nitidamente... Aqui a gente já entraria em outro assunto, né, cara? A valorização, né, do buscar no antigo, ela é importante. Para mim é muito importante, mas não há, da minha parte pelo menos, um intuito de desprezo pela ótica japonesa, a ótica do karatê moderno, porque o karatê moderno não é o karatê de competição não, tá? O pessoal mistura as coisas assim para poder vender o seu próprio peixe, mas não. O karatê moderno existem aspectos da média e longa distância mais apurado, influências japonesas, influências do Kendo, influências, né, de um modo geral ali da mentalidade do combate japonês, né? Então, você vê que é importante fazer esse equilíbrio do que há de moderno na mentalidade do combate, média e longa distância, com o antigo, torções. Porque para falar, né, do valor do antigo e do moderno, a gente tem que fazer uma viagem no tempo, né? Então você imagine, cara, que quando surgiu essa ideia de você, pô, tá ali no combate, e de repente tu vai, pum, manda o pé no peito do cara e já um Kizami, um Gyaku, fosse o que fosse, tá? Aquilo era diferente. Antigamente era aquela coisa mais pegajosa de pegar em braço, botar o cotovelo na cara, né? Isso tudo que eu resgato. Mas existe uma importância nessa concepção, né, do combate de média e longa distância, Tai Sabaki, tudo isso do modo japonês, como é feito, que tem que ser valorizado. Isso gerou também outras concepções, como Taekwondo, Tang Soo Do, Kickboxing e assim por diante. Entendeu? Então é interessante ver que o que hoje já está cansativo, já está um pouco assim manjado, fez a diferença no passado. E o que ocorre é que tudo tende a se cansar, tudo tende a ficar viciado, né? E os jogos são percebidos. Ah, então essa arte marcial tem essa característica. Tá, esse estilo dessa arte marcial vai ter como propósito e intuito fazer isso, isso, isso. O cara vai preparar o dele contra aquilo. E um se prepara contra o outro, né? Hoje em dia ainda existe a insistência de alguns adeptos de jiu-jitsu e fãs de MMA de coroar o jiu-jitsu como brasileiro, né? Como o que há de melhor. Não, gente, é mais uma arte marcial que provou seu talento, seu valor, né? Mas você vê aí com lutas como a do Anderson Silva contra o Demian Maia na época, que não tem mais supremacia, é só saber impedir as entradas, saber o que ele faria caso te derrubasse. Então, a questão é essa, toda a arte fica exposta umas perante as outras. Lembrando o detalhe de que a gente não pode analisar artes marciais, tá, com parâmetro do MMA. Aquilo ali tem regra, aquilo ali foi amadurecendo aquele formato dentro, principalmente, das conquistas, um em cima do outro, do jiu-jitsu brasileiro, o Muay Thai brasileiro, né, o wrestling americano, né, a luta livre aqui brasileira,
e o boxe. Basicamente, esses reinaram esses anos todos ali. Né? Posteriormente, o Lyoto conseguiu entrar com o Shotokan, o Georges St-Pierre lá com o Kyokushin, a Honda com o Judô, né? O próprio o irlandês, esqueci o nome dele, McGregor, né? Entrou com elementos do Taekwondo também antigo, da ITF, né? Então, por aí você vê, aquilo se forjou primeiro com as artes marciais iniciais, ou seja, com as que eu citei no início: boxe, Muay Thai, wrestling, jiu-jitsu brasileiro, Muay Thai brasileiro e a luta livre, né? Então, cara, você não pode avaliar um contexto marcial, né, de uma situação de arte marcial, de sobrevivência, de defesa pessoal ou coisa do tipo, num ambiente que, querendo ou não, por mais violento que seja e sangrento, é um ambiente contextualizado. Então, vale a pena ver que, assim como existem profissionais que vão chegar, né, do jiu-jitsu e do Muay Thai brasileiro principalmente, que vão ver uma demonstração do karatê e vão alegar: isso aí jamais funcionaria, isso e aquilo, blá, 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 só está funcionando porque o cara está com a mão na cintura ali, não tá, né? Hoje você já vê uma demonstrações do próprio jiu-jitsu mesmo, você fala: cara, não vai acontecer assim na realidade, né? Então é necessário que você tenha um grau de maturidade para você ver o valor de cada arte marcial, imaginar aquilo acontecendo dentro de uma situação real, né? E também há a necessidade do adepto ter uma, sabe, versatilidade mental e entender que muitas vezes o que ele está aprendendo ali, né, no dojo dele de Karatê Shotokan, ele é uma coisa, né, que está direcionado para Karatê Shotokan versus Karatê Shotokan, né? E esse é o erro dos caminhos tradicionais, a realidade é essa, né? Houve esse erro, né? O jiu-jitsu brasileiro naquele tempo foi preparado gradativamente desde o Hélio Gracie, Hollis Gracie, Carson Gracie, aquela coisa toda. Quando enfrentaram todo mundo, estava todo mundo viciado em lutar contra si mesmo, dentro de aspectos esportivos, né? E de lá para cá, poucos acordaram, mas alguns acordaram e estão resgatando esses aspectos marciais no karatê. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui essa tarde, né? Se der, ainda faço uma live que eu estou podendo hoje. Mas pensa nisso. Pensa que é a época de você pensar no karatê marcial, não jogar o que a gente aprende de fortíssimo da concepção do karatê japonês, entendeu? Jogar fora, não jogar. Deixar o karatê japonês afiado, com toda a concepção. Esteja aberto ao que se ensina na JKS, SKF, etc. Cara, valorize o karatê tradicional, mas de uma maneira inteligente, sabe? Vá lá rever o que tinha no passado do karatê. Então, sim, se permita aprender observando o Shorin-ryu, né, o Goju-ryu, para você ver o que tem no Shotokan-ryu, porque você vê a grandeza. Aí sim, você vai estar pensando karatê em essência, karatê marcial, com aquele espírito no Tode ou Toji. E aí sim, você vai ter um grande karatê.